Mais uma segunda-feira pesada para a torcida do Grêmio. Um time mal treinado ontem não foi capaz de oferecer risco ao Remo. Na verdade, se a gente for olhar friamente o que aconteceu no jogo, o Grêmio deveria agradecer o resultado. Merecia ter perdido para o Remo. Hoje em dia o Grêmio não coloca medo em ninguém. Qualquer time chega para enfrentar o Grêmio, tem respeito pela instituição, mas sabe que pode ganhar. Por quê? Porque o time em campo é completamente desorganizado. O Grêmio não tem absolutamente nada. E o senhor Luiz Castro, quando disse lá atrás que o trabalho dele era fraco, não é fraco, é muito fraco. É muito fraco. E está na hora de cobrar, gente. Está na hora de cobrar. Eu sei que tem que ter paciência, mas deu. A gente já está no mês de abril. O Grêmio estagnou. Estagnou, é daqui para trás. Não se vê evolução. E sim, tem que cobrar não só o Luiz Castro, que para mim é o maior responsável, mas alguns jogadores precisam ser cobrados. Tem gente que não está entregando. Falta comprometimento, falta alma. Falta muita coisa no Grêmio. E sábado tem um Grenal. E aí? Vamos esperar para tomar alguma decisão? E não falo de saída de treinador, eu falo em decisão na prática, de atitude, de cobrança, porque esse time que ontem jogou contra o Remo envergonhou a torcida e foi vaiado com toda a razão. É uma preguiça que dói no torcedor. E o Internacional, com todos os méritos, de maneira estratégica e cirúrgica, foi lá e ganhou do... mas o Corinthians está em crise. Méritos do Internacional, uma grande vitória em cima do Corinthians e chega com moral elevado para o clássico Grenal de sábado. Tá bom? Vamos lá. Bruno Soares, vou começar contigo, meu caro Bruno. Ô, Gamba, eu quero te dizer o seguinte, é óbvio que quando um time vai mal como o Grêmio, ontem foi uma partida extremamente constrangedora, né? O Grêmio empatar em casa com o Remo e não foi um empate onde o Grêmio poderia ter vencido. Não, o Grêmio praticamente não criou nenhuma oportunidade concreta, o Grêmio poderia ter perdido, isso sim. Inclusive o Remo teve um pênalti, o Everton foi o grande nome do Grêmio no jogo, o Remo merecia vencer até com uma vantagem elástica. Então, isso envergonha o torcedor, não há dúvida, como envergonhou no ano passado, por exemplo, a derrota em casa para o Sport. Agora, o momento é ruim? O Luiz Castro tem responsabilidade? Óbvio que tem. O treinador tem a sua parcela de culpa e eu posso apontar aqui vários exemplos. O Grêmio não tem aproximação, o Grêmio tem um meio-campo extremamente lento, o Grêmio não tem triangulação, os jogadores estão bem distantes uns dos outros, o Grêmio não consegue fazer com que a bola chegue minimamente com qualidade para o seu centroavante, o meio-campo do Grêmio é mal posicionado, o Grêmio joga em favor dos pontas e eles não são suficientes para aquilo que o Luiz Castro precisa, o Grêmio joga com zagueiros que precisam ter uma característica específica e quando eles não jogam o Grêmio sofre, o Grêmio joga sempre do mesmo jeito. É uma ideia fixa que ele não muda por nada e é uma ideia que não conversa com as características dos jogadores. Então está aqui colocada a responsabilidade do treinador. Dito isso, a gente tem que parar de tapar o sol com a peneira e falar bem a real. O time do Grêmio é ruim. O time do Grêmio é muito ruim. E se a gente ficar simplificando a análise de colocar a responsabilidade só no treinador, mesmo que ele tenha a sua parcela, acabei de falar, e exemplificar e detalhar, sim, ele tem a sua parcela, ele não é o único responsável e talvez ele não seja nem o maior responsável. A maior responsabilidade é da ruindade dos jogadores do Grêmio. Caros, não são baratos. O Grêmio gastou bastante no TT, que mensalmente também ganha bem, e é um jogador que não consegue driblar. O Mike, lateral que foi dispensado pelo Grêmio, o TT não consegue driblar. O Amuso também não conseguiu driblar o fraquíssimo lateral direito do Remo, pior time do campeonato. O Grêmio tinha o Renato, o maior ídolo da instituição, virou entregador de coletes. Ninguém viu que o time era ruim, era o Renato que era o entregador de coletes. Aí veio o Quinteiros, campeão argentino. Chegou aqui, o treinador não sabe nada, de onde que tiraram esse cara? Foi demitido. Também o grupo, mais uma vez, passada a mão no grupo. Aí veio o Mano Menezes, já treinou seleção brasileira, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, livrou o Fluminense de um rebaixamento tido como certo no ano anterior, né? Foi tido mesmo assim como insuficiente e como ultrapassado. Agora veio o Luiz Castro, tá perdido, inventor, não sabe nada, rolando lero. Será mesmo que a culpa é sempre do treinador? Até quando o Grêmio vai ficar trocando de treinador com imediatismo?
Tá na hora de ver que o elenco é ruim porque o Grêmio não tem dinheiro e as coisas não acontecem da noite pro dia. Quem colocou o Grêmio nesse processo com várias mãos, diferentes gestões. E para sair desse atoleiro, não vai ser rapidamente. Vai ser colocando a base para jogar e o Grêmio está apostando nisso. Ontem os jovens estiveram em campo. Se fosse outro treinador, teria jogado o Dodi, não o Bernardo Zorteia. Então, eu não vou somente responsabilizar o Luiz Castro. Poderia fazer isso para jogar para a torcida, talvez. Seria maravilhoso para alguns, mas não. Eu preciso dar o todo e o Grêmio tem um planejamento. O presidente falou aqui na Bandeirantes, é uma travessia. O presidente Romildo, lá no início, apostou na base. E muita gente criticava Everton Cebolinha, Luan, Arthur. Muita gente diziam que eram guris ruins, vaiavam eles na arena e eles viraram protagonistas dos grandes títulos e o Grêmio ganhou muito dinheiro com eles. Agora é a vez do Thiaguinho, do Roger, do Pedrinho Gabriel, do Gabriel Mack. E a gente vai ter que ter paciência, porque por mais difícil que seja, não tem outro caminho. Luiz Mário, eu quero te ouvir. Bom, desde que o jogo terminou ontem, encheram o meu direct, né, pedindo posicionamento do Bruno, pedindo posicionamento do Luiz Mário, né, pede pro Bruno, pro Luiz Mário representarem a gente, o que tá aí é uma vergonha, é um escândalo o que tá acontecendo com o Grêmio, e tem razão, Bruno, porque nessa hora sobra para todo mundo, sobra pro treinador, sobra para jogador, mas sobra principalmente para aqueles jogadores que mais se esperava e que não estão entregando. Tá na hora, senhor Luiz Mário, de colocar o dedo na ferida e falar o português claro aqui, de quem custou uma fortuna para o clube e não está entregando absolutamente nada. Nada. Vamos lá. Cara, eu sofri demais ontem. Pior que eu não sofri junto, porque ontem eu estava com a minha mãe e com o meu pai, que são pessoas que eu amo e acho que a minha mãe nunca tinha ido na arena. Meu pai eu acho que já. E estava com a minha filha no meu lado. Cara, foi um jogo sofrível. Foi um jogo que você olha e você tem vergonha de olhar. Tipo assim, cara, não é possível que é o meu Grêmio que está ali jogando. Jogadores insuficientes, tecnicamente, jogadores muito abaixo. E aí, eu não posso deixar de lembrar, ô Gamba, do Grêmio, dos Grêmios de outros anos, de 7 anos atrás, de 10 anos atrás, de Grêmio vitorioso. Cara, a régua tá muito baixa. Só que eu achei que estava baixa. Mas tá pior ainda. Cara, os caras não funcionam. Hoje, os jogadores do Grêmio, eles não conseguem pensar. Fazer uma jogada... eu tô com pena do centroavante do Grêmio, cara. Eu tenho pena de um jogador que é goleador nato e se a bola chegar ali, ele vai fazer os gols. Cara, ele sofre demais. Parabéns ao Remo, tá? Remo teve coragem de propor o jogo contra o Grêmio. Tudo bem, o Grêmio foi mal? Foi bem. Mas tem muitos clubes que vêm jogar na arena com medo, recuado. E o Remo teve coragem de propor o jogo. Só que assim, o que me assusta também é que o Remo propôs um jogo dentro da arena. Aí quando deu os 20 primeiros minutos, eu falei, tem alguma coisa errada. Quem tinha bola... Literário, era o Remo, não era o Grêmio. Cara, o Grêmio tá jogando em casa, o Grêmio sempre foi muito forte na arena. E o Grêmio não conseguiu propor o jogo. O Grêmio não conseguia. Então tem muita coisa errada. E esse erro é do seu Luiz Castro. Ele não tá fazendo esse time jogar. O Magrão falava lá atrás, cuidado, o Luiz Castro não é tudo isso. E eu acreditava muito no trabalho do Luiz Castro. Só que agora eu tenho muita dúvida. Porque o Luiz Castro teve uma passagem no Botafogo que não foi muito grande, né? Foi uma passagem curta e eu precisava ver mais o trabalho dele. E para você ver, ele precisa estar no Grêmio, que está próximo aqui, a gente está sempre nos jogos, a gente está analisando. Cara, o trabalho dele é fraquíssimo. E outra, falar rapidinho do Pesolano. Como eu falei, o Pesolano, ele não teve jogadores de qualidade para fazer um time do Inter forte. Só que o Luiz Castro teve contratações. E contratações que não deram certo. Erradas. Que ele pediu também, né? Que ele pediu. Erradas. Então, mais uma responsabilidade dele. Cara, o TT não funciona. Meu namorado fez uma partida horrorosa. O meio-campo do Grêmio é lento. Cuidado com esses garotos que estão entrando nos jogos para não queimar esses garotos, que são garotos promissores.
O Mac é um garoto promissor. O lateral esquerdo é bom lateral esquerdo. Só que assim, cuidado. Porque o time do Grêmio é um time limitado tecnicamente. E cuidado para não queimar esses jogadores que são talentosos, mas a torcida tem que ter paciência. O jogo de ontem, Gamba, me ajudou a desenvolver... É legal porque eu estava com distanciamento, consegui ver direitinho e me ajudou a desenvolver umas teses que eu tenho e que eram só impressão, mas agora elas se reforçaram, tá? Eu concordo com quase tudo, por exemplo, que o Bruno falou. Eu só aponto o asterisco quando ele falou não tem dinheiro para contratar, porque o Grêmio investiu. Teve dinheiro. O Grêmio contratou, o Grêmio teve dinheiro para trazer jogadores que eu acho que um caso... Vamos lá, a gente tem que voltar para antes, né? Não vamos ser profeta do acontecido. O do TT não está rendendo, e no outro caso do Nardoni é uma observação que eu não sei se era o cara que o Grêmio precisava para o meio de campo. Eu acho que não era, inclusive, tá? E eu tenho certeza que o Nardoni foi trazido para ser a companhia do Arthur. Primeiro ponto, o Grêmio, depois eu entro no Luiz Castro, o Grêmio tem jogadores com uma média de pensar jogo muito baixa, chamado QI para jogar bola, muito baixa. O Grêmio tem correria pelas pontas e pouco QI. Os ponteiros do Grêmio não são jogadores inteligentes para jogar. Eles não são. Eles são rápidos e, às vezes, no 1 contra 1 técnicos. Mas pensar jogo, aquela coisa de respirar e tomar a decisão mais certa, eles não fazem. É por isso que isso conecta com a minha segunda tese. Se tira o espaço do Grêmio, já era. O Grêmio precisa de espaço para jogar. O Grêmio só sabe jogar correndo com a bola. E aí tem um terceiro ponto. O Grêmio não tem um grupo que sabe fazer gol. Só tem um jogador que sabe fazer gol. Carlos Vinícius. Se tu marca o Carlos Vinícius, acabou o gol do Grêmio. Tu vai rezar para uma bola alta para o Gustavo Martins ou para o Vieri aproveitar. Fora isso, tu não tem jogador que sabe fazer gol. Ah, porque o Amuso só tem uma jogada, gente. Vamos lá, o Amuso só tem uma jogada. Ou ele tem espaço para dar assistência, ou ele vai cavocando espaço para fazer aquele chute que ele tentou ontem, quantas vezes, Bruno? Umas 14 vezes. É só isso, velho. É só isso. O jogo do Amuso é um jogo ou com espaço, daí ele produz alguma coisinha, ou um jogo em que ele se vê congestionado e vai puxando para dentro para bater e até conseguiu ali uma defesa do goleiro do Remo. O enamorado sem espaço some. Então o grupo do Grêmio montado, e aí o asterisco que eu entro na tua fala, com alguns investimentos, ele é um grupo que não pensa, gente. O jogo do Grêmio não é pensado. Onde está o erro do Luiz Castro de não ter adotado algum tipo de alternativa, de antídoto, para cenários óbvios e que 3 pontos seriam obrigatórios? Vamos lá, o Grêmio perdeu 2 pontos ontem. Não vamos nos enganar aqui, o Grêmio perdeu 2 pontos ontem. O grupo do Grêmio não se completa quando se pensa em inteligência e em aptidão para fazer gol. O Grêmio tem um cara que sabe fazer gol. Marcou esse cara, acabou. Acabou. Tu não tem mais nada. Depois a gente vai entrar no assunto Arthur, eu acho, né? Mas sem o Arthur, e eu não tô culpando o menino que entrou, tá? O Zorteia. Não tem nada a ver com a história. Não. Nada a ver com a história. Eu estou responsabilizando investimentos que foram feitos em jogadores que não pensam o jogo. O jogo do Grêmio, se não tem espaço e não tem correria, depende ou do Carlos Vinícius ou de bola parada. E isso é fácil de marcar. Marcou, a gente vê isso. Um 0x0 melancólico com o Remo em casa. Já passo para o Magrão, só quero concluir na tua fala sobre essa questão da inteligência, do pensar o jogo, que para mim isso é muito importante. Mas antes, tem uma coisinha que tu falou na tua manifestação, que o Grêmio perdeu 2 pontos, né? É mais grave. O Grêmio ganhou 1 ponto. É mais grave. O Grêmio ganhou 1 ponto ontem, porque o Grêmio merecia ter perdido o jogo. Merecia ter perdido o jogo pro Grêmio. O Grêmio não jogou nada, merecia ter perdido. E a questão aqui sobre inteligência, eu quero ter muito cuidado no que eu for falar, não quero passar uma ideia de arrogante, de soberbo, de estar diminuindo alguém. A minha análise aqui é no campo, é aqui, no campo, nessas 4 linhas aqui. Aqui não basta correr, aqui não basta ter força de vontade, aqui não basta ter dedicação, aqui é fundamental ter inteligência, saber pensar o jogo. E hoje o grupo do Grêmio, não vou generalizar, mas em boa parte tem um problema cognitivo para o futebol, para a bola, para a tomada de decisão.
Tem jogador que não assume responsabilidade na tomada de decisão porque simplesmente não sabe o que fazer e terceiriza a responsabilidade. E não consegue ter inteligência para criar, para proporcionar condição de jogo para o companheiro, o básico no futebol. Eu de verdade, Guimarães, e aí é uma discussão muito mais ampla, eu de verdade cada vez mais tenho menos esperança que isso é ensinado na base. Gente, pensar o jogo é tão importante quanto a tática, o correr, a entrega, a dedicação. Tu tem que ter jogadores que saibam pensar. E perceba que eu estou cuidando para não usar a expressão ter jogadores inteligentes. Eu não quero ir para esse lado. Eu quero ir para o lado de pensar o jogo. E o Grêmio não tem esses jogadores. O Grêmio não tem 1, 2, 3. E depois o Grêmio cai numa mesmice, numa mediocridade que faz com que o time tome uma pressão do Remo, não consiga agredir, ninguém assume responsabilidade e fica um time simplesmente à mercê. Mas aqui, assim, vamos lá, deixa eu entrar nessa conversa e a gente vem falando há algum tempo, né? A gente vem batendo aqui na tecla em relação ao Luiz Castro e a gente conversa muito, né, Luiz? A gente fala muito fora daqui, tá? A gente conversa muito sobre futebol em si, sobre Inter, sobre Grêmio, lógico que a gente tá aqui. Mas sem nenhum de querer, eu quero a crise no Grêmio ou a crise no Inter, o Luiz Mário, porque o Luiz Mário falou do Inter. Não tem uma opinião. Cara, a gente tem a nossa opinião. E a gente já discutiu várias vezes aqui e acabou. Isso. A minha fala aqui já há algum tempo, aqui, em relação principalmente ao Luiz Castro. Porque quando se tem a virada do ano, se traz o Luiz Castro como se o Luiz Castro fosse o Mourinho. Como se o Grêmio, com o Luiz Castro, ele mudasse de patamar, ele mudasse do que foi o ano passado com o Mano, com o Luiz Castro ia mudar tudo. E o que se viu aqui não foi isso. O que está se vendo até agora em relação ao Luiz Castro são jogadores decidindo o jogo individualmente. Foi o Marlon um dia, foi o Arthur carregando o time, é o Carlos Luiz fazendo gol toda hora, da onde a bola bate, a bola dele está entrando, está fazendo gol, mérito e qualidade. Mas você não vê uma proposta, um jeito do Grêmio jogar. O Luiz Castro, o seu Luiz Castro tem a cartilha dele de jogo, de futebol, e ele encaixa jogadores dentro da cartilha dele. Ele não pega e olha e fala assim, olha, o namorado não pode jogar assim, então eu vou tentar uma outra função para o namorado. De repente eu tento isso para o TT diferente. Não, ele não tenta nada diferente. Quem vê o Grêmio jogar desde o início do ano é o mesmo Grêmio. Ou ele vai jogar com um volante principal e 2 volantes meias na frente, e pode ser o William, que é atacante, pode ser o TT, ele vai sempre jogar do mesmo modelo de jogo. E isso facilita o adversário. Então, por isso que eu coloco também na conta do Luiz Castro e da diretoria, que se vendeu algo para o torcedor, que seria uma virada, que o Grêmio se colocava em outro patamar, que tinha dinheiro para investir, e o Luiz Castro que avalizou Nardoni, ele que avalizou o TT. Então, não pode tirar da conta dele isso, não pode. E o Grêmio tá sim, dependendo de jogadas individuais, da qualidade de jogadores como o Arthur, como o Carlos Vinícius e de um goleiro como o Everton. Porque o Grêmio não tem nada que faça o Grêmio, o torcedor em campo, falar assim, hoje o Grêmio vai ganhar o jogo. Não tem. Porque sabe que vai ser sempre mais do mesmo. Teve contra o Atlético um expulso, o Grêmio não conseguiu atacar. O Grêmio foi bem um jogo. Tá certo que teve expulsão, que foi o Grenal. Que ele mudou o jeito de jogar, espelhou a marcação e fez um baita de um Grenal, que ele pegou o Grenal. Os outros jogos do Luiz Castro, pra mim, foi mais do mesmo. Contra o Atlético Mineiro foi Segundo tempo do Botafogo foi... Vamos lá, Mauro Dordelli está no centro, conversa com o torcedor gremista. Diga lá, Mauro, boa tarde. Chamaram. Oi, Gamba, boa tarde. A gente está aqui no centro de Porto Alegre para saber a opinião do torcedor, a voz do gremista. Estou aqui com o João e eu vou perguntar para ele. João, o trabalho do Luiz Castro no Grêmio é fraco? O que tu achou do jogo de ontem? Tua opinião aqui na Band? É fraco. O Grêmio por muito tempo ficou embaixo e para mim, a minha opinião é que realmente só piora. E realmente é uma vergonha o que está acontecendo com o Grêmio ultimamente. Acha que tem que trocar o treinador ou tem que dar mais tempo de trabalho? Creio que tem que trocar o treinador. O Grêmio muito tempo ficou para baixo, teve ali sim alguns pontos fortes, ganhou alguns, mas realmente acho que a gente está perdendo o prestígio que a gente tinha. Opinião do torcedor aqui, Gamba. Falta essa consistência do Grêmio. O pessoal, segunda-feira, tá meio triste aqui no centro de Porto Alegre com o Luiz Castro. Ali, ó. O outro gremista só no sorvete. E aí, bruxaria? Luiz Castro. Eu acho que ele tem que ficar ainda, porque... Inter! Que Inter?
O problema do Grêmio é que todo técnico que vem, o Grêmio não consegue uma consistência. Os jogadores que têm que ter mais vontade. Tá na conta do grupo aqui. Segundo o nome do amigo? Arthur, Segundo o Arthur aqui, tá na conta do grupo. Palpite pro Grenal? acho que a gente vai ganhar de novo, porque a gente só perde para time grande. Aí, 2-0 Grêmio. Boa, querido. Muito obrigada. Gremista? Vem aqui, donos da bola. Tua opinião sobre o Grêmio? Tá mal, Tá mal? tá mal. Trabalho do Luiz Castro, como é que tu avalia? Meia boca. Meia boca? Se não ganhar uma ou duas a mais, o Grenal já tem que mandar embora, que nem o Corinthians mandou, o Flamengo mandou, o Cruzeiro mandou, Chapecoense mandou. Estamos empatar com o Remo em casa é uma vergonha, pô. Só empate, não ganhou uma fora ainda. Tem que ganhar fora e ganhar em casa, pô. A empatite, só pau. Tá na hora de mudar umas peças, naquele TT ali foi a maior contratação, não joga um ovo, pô. Não joga um ovo, porque o único que joga é o Amúdio e o Carlos Vinícius. E tá muito mal. 10 rodadas, 10 técnicos demitidos. Tá complicado o Brasileirão pra todo mundo, mas pro Grêmio também. Palpite pro final de semana, pro Grenal? 2-1. Muito obrigada, amigo. Opinião do torcedor aqui no centro, tá, Gamba? Um só foi mais paciente, mas o resto tá reprovando já o trabalho do Luiz Castro. Esse aí trouxe o sentimento do torcedor, esse último aí, né? Ninguém tá jogando nada, 2, 3 jogos, já tem que mandar embora, se perdeu o Grenal, manda andar. Empatite. Não, Cara, tu viu que ele mas- puxou histórico, né, velho? Dorival. Aliás, o Internacional demitiu 2 treinadores do Campeonato Brasileiro, né? Botou pra correr o Vojvoda e botou pra correr o Dorival. Mas eu vou te dizer, mesmo que ganhe o Grenal, não vai demitir o Luiz Castro, porque a direção tem convicção. E eu acho que a direção do Grêmio está certa em ter convicção. Eu acho que todos os apontamentos aqui de críticas ao Luiz Castro Espera estão... tomar uma roda no Grenal, tu vai ver o que vão fazer com o Vai Luiz ter Castro. convicção. Eu acho que todos os apontamentos de críticas aqui colocados são corretos, mas isso não significa dizer que ele tenha que sair. Ele precisa tomar uma luz alta da diretoria, é para isso que existe vice de futebol, é para encostar lá e dizer, olha aqui, ó. Mas o vice de futebol cobra o Luiz Castro? Deveria, não sei se cobra. Ou o Filipão, né? Não, porque todas as Felipão tem manifestações que eu conhecimento. vejo é de uma ode ao Luiz Castro. Gente, dirigente não tem que ser fanzoca de treinador. Dirigente tá ali pra cobrar. Não, mas é que às vezes o pra discurso... cobrar, tem que cobrar, porque ele é o vice de futebol. Mas às vezes o discurso externo é para proteger o treinador e internamente acontece de outra forma. Eu espero, Não, tu pelo menos... espera que seja assim, espero né? que seja assim Pois no é, Grêmio. Não, mas é gente. assim, o Bruno tem razão. Bruno tem razão. É assim. favor. E aí é o seguinte, ó, o Magrão tava lá no Inter, depois do Alessandro, por quê? Porque são caras que entendem de futebol, porque jogaram bola, porque eles têm tamanho, e o Grêmio tem um cara que é assim também, que é o Felipão. Eu não sei de que forma exatamente o Felipão tá trabalhando, né, se ele tá mais ligado na base, mas se não é o Felipão, o Grêmio precisa de alguém que entenda para chegar no Luiz Castro e falar o que o Magrão falou agora. Olha só, tu tem um jeito viciado de jogar, tu só joga da mesma maneira. E tu tá tentando encaixar as peças, só que eu vou repetir aquilo que eu falei na abertura. O Luiz Castro tem uma ideia que não conversa com a característica do grupo. Então a gente tem falado muito que ele tem prejudicado o Arthur, e é isso que chama mais atenção, porque o Arthur é o melhor jogador do time, mas na verdade não conversa com outros vários jogadores também. E o Arthur talvez seja o que menos preocupa, sabe por quê? Porque o Arthur é tão bom que mesmo assim ele joga bem. Não tanto quanto jogava no passado, é verdade, mas mesmo assim ele é destaque do time. Agora, quando ele não ajuda um cara que é mediano, ou pior, um cara que é fraco, aí piora ainda mais a situação. Porque esse cara ruim, tu tem que potencializar. Se tu ainda atrapalhar o cara ruim com o teu modo de jogo, a situação fica mais difícil. Só que o Luiz Castro Guimarães não veio para dar uma resposta imediata. Ele veio, e ele falou isso na coletiva ontem com todas as letras, ele veio para colocar a base. O Grêmio não tem dinheiro e o pouco que teve investiu errado, tu tá correto. Ele teve que inventar o Pavão na lateral. Ele botou 2 meninos na zaga. Ontem ele colocou o Bernardo Zorteia. O Mac joga. É o Roger. Ontem o Grêmio tinha 24 jogadores relacionados. Dos 24, 12. Mas isso 50% é uma da parte, base. Bruno. Ele veio para fazer isso. Isso é uma Mas não parte. adianta. Tem uma outra Desculpa, questão. só rapidinho. Só, Vai. que o discurso que a gente ouviu na eleição é que o Grêmio teria dinheiro. Não, esquece a eleição. Mas o discurso Foi foi, só- esse. foi só pra ganhar a eleição. Tá, mas o que se vendeu pro torcedor foi isso. Foi. Que o Grêmio teria muito dinheiro, que o Grêmio seria um time de um outro patamar, que teria investimentos do... Isso mexeu. Foi isso. Foi isso e Mexeu isso muito, mexeu com com o torcedor. mexeu com o imaginário do torcedor, que várias vezes, quando o Grêmio se encontra no discurso de não ter dinheiro, sabe o que o torcedor faz mexendo no imaginário? Né? Pede pro tio do pão, pro tio do arroz. Volta e meia faz isso. Quando a gente sabia que não era bem assim, Depois eu quero só tocar num assunto que é bem importante. O Luiz Mário falou um negócio
sexta ou quinta-feira, e eu quero lembrar, lanço a pergunta no ar. Nos bons momentos do Grêmio no ano passado, quem foi o principal armador do Grêmio? Eu vou dar essa resposta depois do nosso recado importante do Felipe Gamba, porque conecta com uma outra situação que esse grupo do Grêmio tem. A gente falava do meio de campo do Grêmio do ano passado. O meio de campo do Grêmio, em relação ao ano passado, não melhorou, e eu vou tentar colocar isso depois, essa ideia que eu tenho. Eu sei onde Você é a pergunta vou lançar para ti antes. Tá bem? O principal armador do Grêmio, na tua opinião, no ano passado? Arthur. Eu tenho uma outra resposta. Eu já sei o que você vai falar. Eu tô delirando aqui. Não é o que vocês estão pensando. Pior que não é. Vocês têm que... Tirem um pouquinho a ideia de que o armador tem que ser o meia. Eu vou dizer que é uma Não, principal Arthur não armador. é o meia. Não, o volante, o cara que faz parte do setor do meio de campo. O principal armador do Grêmio no ano passado, ao lado do Arthur, chamava Marlon. O Arthur pegava a bola e dava ou para o Carlos Vinícius na profundidade ou para Marlon. O Marlon armava o time do Grêmio. O que já é, por si só, uma coisa que é disfuncional. O principal armador tem que ser o cara do teu meio. Ele pegava a bola, mirava o Marlon. Pode pegar as conexões do Grêmio. Era o Arthur pro Marlon. Estatisticamente, depois lá no final, a gente até trabalhou isso, o eixo do Arthur, ele sempre mirava o lado esquerdo com o Marlon. Era essa a jogada. O Marlon faz falta. Tu não tem... Claro que Mas faz falta. deixa eu só Tá, complementar. vai. Se tu não tem o Marlon, tu não vai ter um cara para ser esse armador. Tu tem que ter o meio de campo. E se era o Marlon, tu tinha que ter reforçado o meio de campo com jogadores que pensassem o jogo também. Quem do meio de campo efetivamente pensa, pô? Vamos lá, quem do meio do Grêmio efetivamente pensa? Esse é o ponto que eu quero chegar. O Grêmio não tinha meio de campo no ano passado e segue sem meio de campo nesse ano. Eu vou resumir uma situação rapidinho, para porque em ti. seguida tem o Inter, hein? Inter que venceu o Corinthians. Aplausos pro Internacional do Pesolano. E eu quero ver o Magrão aplaudir o Bernabéu hoje. Fala. Eu quero te dizer o seguinte, ó. Primeiro que o meio-campo ontem realmente foi mal pensado, meio-campo lerdo, qualquer um via a escalação, não precisava ler 1 minuto do jogo. Era ver a escalação e via que era uma tartaruga o meio-campo do Grêmio e que não ia funcionar. O Monsalve prende a bola demais, até perder, etc. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, para ser bem objetivo, tá? O Luiz Castro está no Grêmio para colocar a base. É por isso. Esse é o ponto. Ah, mas o time tem um monte de problemas de responsabilidade dele. Óbvio. Foi tudo colocado aqui detalhadamente, não vou me tornar repetitivo. Mas ele está ali para colocar a base. Ah, vamos tirar o Luiz Castro? Beleza, coloca outro que vai colocar a base. Não dá para trazer treinador para ter resultado imediatista, porque quem procura resultado imediatista não coloca a base. Porque não tem tempo. O treinador que precisa de resultado para não ser demitido, ele não vai colocar o jovem. Porque se ele colocar o jovem, o time vai perder, como ontem, quase perdeu. Não é só isso, né, Bruno? Tem um campeonato para rolar, não é né? só isso, Não exato. É só coloca a base, beleza. Não, tem trabalho Só que tem se duas desenvolver. coisas, Guimarães. Para tu ter um trabalho a longo prazo, tu vai ter prejuízos no agora. Não tem como ser diferente. E claro, para existir o futuro, tu precisa ter um presente equilibrado também. Só que é difícil fazer isso. Só que tu não vai fazer isso trocando de treinador a todo momento. E para fechar, eu quero te dizer o seguinte, eu sei que a gente não tem mais tempo, mas eu fiquei surpreso com a manifestação do Luiz Mário queimando o Luiz Castro. Abriu um debate comigo aqui semana passada, fazendo uma ódio ao Luiz Castro. Mas eu vi que não é tudo isso. Há um jogo tu viu isso. Não. Jogo contra o Remo. O trabalho dele é horroroso. Na sexta-feira tu disse que era maravilhoso. Não, mas é horroroso. Mudou então do jogo contra o Remo pra cá. Mas como eu não vou mudar? O time dele não funciona. Jogo. O time dele não funciona. Um jogo. Mas e daí? Pode ser meio jogo. Mas é fácil eu tô analisar. analisando Um jogo muda do água pro vinho. Um jogo, eu mudo a minha opinião, Eu quero sim. te dizer que ano passado o Mano perdeu pro Sport, todo mundo queria demissão. Não, ganhar do Sport vai ganhar de quem? Na rodada seguinte ele ganhou do Galo fora. O trabalho dele é fraquíssimo. O Grêmio vai ganhar. isso, Se o Grêmio ganhar o Grenal, as opiniões já vão E tem mudar. mais.